Luto na IEADPE. Descansou no Senhor. É isso aí. E lá vamos nós. Meus irmãos, olha, eu, sem mais delongas, eu vou deixar um vídeo do irmão Josué Augusto aqui, contando para vocês aí, trazendo essa informação triste, que um servo de Deus partiu, viu? Tá certo? E sabe o que o pastor Ailton José Alves fez? Você sabe? Sabe não? Então você vai descobrir agora. Preste atenção nesse vídeo aí do irmão Josué Augusto. Esse presbítero morreu dia 17 de maio agora e foi sepultado ontem, porque já passou de 0 hora, dia 18. E eu tive vários encontros com ele no Ministério Público e no escritório do Dr. Luiz Miguel. E em um desses encontros no Ministério Público, foi um dos primeiros encontros que eu tive com ele, ele me falou o seguinte: Josué, tua esposa é uma mulher de Deus. Quantas vezes eu estava em dificuldade, Josué, e ela dirigindo o círculo de oração, me chamava para participar do círculo de oração e eu dizia, eu não posso, irmão, porque eu não tenho passagem, não tenho condições. E ela me dizia, Josué, pegue um táxi e venha, e aqui eu pago a sua vinda e o seu retorno. Olha, irmãos, isso é que é ajudar. Isto é que é amar, isto é que é solidariedade, isto é que é fazer a obra de Deus. E ele dizia, irmão Josué, me disse, e fui, não foi uma única vez, a sua esposa me chamava, eu dizia que não tinha condições, estava numa dificuldade tremenda, ela me dizia, venha, pegue um táxi e aqui eu pago a sua vinda e o seu retorno. Olha, irmãos, ele morreu. Fui sepultado ontem, dia 18. E eu conversando com ela, relatei isso que ele me contou. E ela chorou. Viu, irmã viúva? A minha esposa, Aurenise, chorou. E disse, é verdade. Não foi uma nem duas vezes. E eu perguntei, com o seu dinheiro? Ela disse, com o meu dinheiro eu pagava a sua vinda e o seu retorno. Uma prática ilegal conhecida como rachadinha. O Ministério Público informou que também está sendo investigado o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é suspeito de fazer parte do esquema. O Ministério Público de Pernambuco está investigando uma denúncia envolvendo um deputado e uma vereadora. As informações sobre essa denúncia estão aqui, olha, no nosso portal g1.com.br/pe. Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 19 de maio de 2026. Vocês viram a chamada do jornal da Rede Globo aí no iniciozinho. Isso é assim, irmãos, é escabroso, é vergonhoso. Como é que se concebe? Me responda. Como é que se concebe? Fique comigo que você vai aqui, você vai... Olha, se você não passar a ter nojo, se você não começar a perceber, você que ainda não percebeu, que a coisa é assim, totalmente fora do normal, que há um envolvimento de uma potestade demoníaca na administração dessa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Se você não começar a prestar atenção, você corre seriamente o risco de ser contado como coparticipante. Porque você não protesta, você não avisa. A Bíblia diz que se você vê um irmão no erro e não avisá-lo, Deus vai requerer das suas mãos o sangue dele. O apóstolo São Paulo, escrevendo em sua carta aos Éfesos, ele disse, e não comuniqueis com as obras infrutíferas da carne, antes denunciai-as. Irmãos, você é congregado a pastor, que convive com essa administração há 26 anos, há 27 anos, vai fazer em outubro, e que há 10 anos nós temos aqui denunciado crimes, irregularidades, mentiras, politicagem, descumprimento de normas, de leis, de preceitos, de Bíblia, de tudo por essa administração. E você continua passivamente como que se nada, absolutamente nada tivesse acontecendo. Você corre um seríssimo risco de que no dia da prestação de contas,
quando todos haverão de comparecer perante Deus, você ser responsabilizado. Porque esses escândalos praticados por essa administração pesa sobre todo o corpo ministerial e desce para a membresia. Mas eu não tenho nada a ver com isso, é com ele Deus. Será? Pense direitinho. O nome do gestor-presidente da IEADPE, denunciado em cadeia nacional por criar, manter, participar e administrar um esquema de rachadinha com pastores da própria igreja, envolvendo esposas desses pastores. Isso é pouca coisa. E esse homem continuar na administração da igreja, doutrinando, ensinando, casando, batizando. Você lembra-se das palavras de Jesus? Ô, crente, pegue comigo a sua Bíblia, e abra no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 37 em diante. A sua Bíblia, aí que você leva todos os dias para a sua igreja, e vê esse gestor-presidente com esses falsos profetas usarem os púlpitos da igreja para abrirem a santa palavra de Deus e pregarem no que eles querem pregar. Mas não estão levando em consideração a reta e infalível justiça de Deus e a total e completa rejeição pelo pecado. Estão praticando abominação sobre os púlpitos da igreja. Então está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 37, aliás 36, em seguida diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse gestor-presidente com sua diretoria está brincando com o Evangelho, está brincando com a obra salvífica de Jesus, está brincando com a salvação. O que é que ele acha? Ele pensa que Deus vai fazer concessão? Ele pensa que Deus vai lhe conceder uma porta exclusiva para que ele entre nas regiões celestiais, uma vez que a porta é estreita, o caminho é estreito e largo é o caminho que conduz à perdição. Politicagem, mentira, engano, hipocrisia, idolatria, enriquecimento ilícito, rachadinha, ausência de perdão aos irmãos. Irmãos, vocês não acham que esse gestor-presidente está aviltando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pois é, eu não vou deixar de repetir esta reportagem da Rede Globo de televisão. O presidente nominalmente da IEADPE, envolvido em rachadinha, participando do esquema. Eu trouxe essa notícia repetida para você, para lhe dar uma informação que você não sabe. Antes de ontem, dia 17, porque hoje são 19 já, né? Já passou de 0 hora. 17 pela manhã, morreu um ex-presbítero da IEADPE. Mais um ex-presbítero. E foi sepultado ontem, porque já passou de 0 hora, dia 18. Eu estive várias vezes com esse presbítero. Um homem humilde, trabalhador, que buscava ser fiel a Deus, apesar de ter tido alguns atropelos em sua vida, que não foi ajudado devidamente. E olha, deixa eu dizer um parêntese aqui. Essa gestão não tem sido hospitaleira, não tem sido acolhedora, não tem sido amorosa, pelo contrário, tem agido
com injustiça, tem agido com atitudes ímpias para com os membros, para com o corpo, para com a igreja do Senhor Jesus. Pois então, esse presbítero, dia 17, pela manhã, com plena saúde, ex-presbítero, de repente disse: eu estou me sentindo mal. Infartou e morreu. Dia 18 agora, foi o seu sepultamento aqui no cemitério de Santo Amaro. Mas isso não é assim, não mais morre gente todo dia. Mas olha, há uma informação especial para você. Desde 2019, quando a denúncia de rachadinha foi noticiada por um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que era pastor, então pastor, que ele foi cooptado para se envolver num esquema de rachadinha, segundo ele, denúncias na Polícia Federal, no Ministério Público, cujo esquema de rachadinha, a Rede Globo disse, participava, não, era administrava, porque está lá o depoimento do pastor. O gestor-presidente da IEADPE, segundo o depoimento do pastor, de um dos pastores da IEADPE e de sua esposa, o gestor-presidente da IEADPE criou, manteve e administrou um esquema de rachadinha, desvio, roubo, furto do erário público, tá entendendo? Para uso, vamos dizer assim, em benefício dele, porque segundo dizem, distribuía com as pessoas. A pessoa deu nome nos gabinetes desses deputados e vereadores do Projeto de Cidadania, não ia lá, não prestava serviço, ganhava até 11 mil reais. Esses parlamentares tinham o cartão, a conta bancária, sacavam o dinheiro, davam 500 reais e o restante eles levavam para ser administrado pela gestão da IEDP. Irmãos, isso é muito grave. Deixa-me dizer, em dezembro do ano passado, 2025, eu estava no Ministério Público de Pernambuco. Estava esse ex-presbítero e também a sua esposa. E ele estava revoltadíssimo, porque não foi só uma pessoa, nem duas, que foram envolvidas nesse esquema de rachadinha. Então, ele foi envolvido nesse esquema. E a revolta dele foi grande porque, embora ele tenha denunciado, os que denunciaram tiveram que pagar, devolver penalidades ao Ministério Público, devolver uma certa quantia aos cofres do Estado, sob pena de ir preso. Então, como é que pode? Quem criou, quem administrou, quem manteve, quem cooptou as pessoas, segundo denúncia, está aí como pastor presidente, irmãos, de uma igreja com as mãos sujas, impuras, imundas, administrando a igreja de quem? De Deus. E vocês se submeterem a isso? Pois é, em dezembro do ano passado, eu estive com esse ex-presbítero no Ministério Público, lá para a reunião, não participei da reunião, mas quando ele saiu desapontado. Não queria nem... Eu evitei até falar sobre o assunto, porque ele disse, olha, eu fui obrigado a pagar, porque denunciei. Ele e a esposa dele, irmãos, e a revolta dele era que os cabeças, os formadores, os cooptadores estão ilesos. Aí, pregando no púlpito, exigindo santidade, disciplinando quem corta o cabelo, ou quem corta a unha, ou quem pinta a sobrancelha, ou quem visita outra igreja, disciplinado, excluído. Mas essa administração que tem um presidente acusado do desvio do dinheiro, dos impostos pagos, irmãos, igreja é imune, isenta de tributos, é isenta de imposto de renda, não paga muitas coisas, porque o Estado admite que não pode ir nos rincões desse país, e as igrejas já fazem um trabalho social para levar as pessoas alento, alimentação, cesta básica, remédios, não somente espiritual, mas a igreja, a gestão, em vez de fazer isso, não faz, porque todos sabem que não faz, ainda furtava, segundo denúncias que está aí na Polícia Federal, não é invenção minha, o erário público. As pessoas que denunciaram estão sendo penalizadas. E quem criou, manteve e administrava está aí ileso,
dando doutrina, exigindo santidade, fazendo casamento, batizando. Você lembra-se das palavras que eu li lá em Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante? Casavam, batizavam, davam-se em casamento, bebiam, comiam, até o dia. Então, não se enganem. Então, esse presbítero ele vivia angustiado. Conversei com ele várias vezes, porque ele se achava injustiçado, porque ele contribuiu para se sanar um mal e foi penalizado. E o gestor presidente da IEADPE continua aí, viajando, não prestando conta. Eu vou trazer aqui amanhã, inclusive, uma outra grave, não é denúncia, é um relato, e não deixa de ser uma reiteração de uma denúncia. Eu não quero adiantar aqui, mas logo mais ao amanhecer eu vou trazer aqui. Continuando administrando a igreja. Igreja é o quê? Jesus é o quê? Para se manter no altar, uma pessoa com esses procedimentos, administrando, orando, com as mãos impuras, imundas, oferecendo, obviamente, ofertas imundas sobre o altar de Deus. Portanto, você que está sabendo de tudo isso, e se não está sabendo, procure, porque você tem que ser diligente. Você não pode estar num ambiente onde existe uma corrupção, onde existe um mal feito, e você se dá o luxo de não averiguar, de não investigar, de não exigir justiça, de não procurar reparar o erro. Imagina dentro de uma igreja, irmãos. Então você pensa que indo todos os dias, ou de manhã, de tarde e de noite, com a Bíblia debaixo do braço, para a igreja, isso é garantia de salvação, é? Tenha cuidado na vida, tá? Porque naquele dia do julgamento não terá mais como se arrepender. Será a implacável justiça de Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe. Vocês viram, meus irmãos? Vocês viram? Olha, sabe o que me parte o coração? É que você, muitas vezes, passa nessa igreja aí 10, 15, 20, 30, 40 anos. No momento que você mais precisa, no momento que a família precisa de um apoio, não é? Essas pessoas são abandonadas. Compreendeu? Parece que, eu digo aqui, que a pessoa usa a pessoa como um copo descartável. Quando tem uma água ali, eles estão tomando. Tem água? Estou tomando água. Quando acabou a água... Você sabe quantos servos de Deus já foram abandonados por essa gestão? A família. Teve um que descansou no Senhor dentro dos matos. A maior tristeza no mundo. Sem direito a nada. Você acredita nisso? Meu irmão, infelizmente é assim que acontece. Infelizmente é assim que acontece. Não era para ser assim, né? No momento mais complicado, era para essa gestão aí apoiar, tá ali do lado da família, dando uma força. Ou não é verdade? Mas na hora que esses homens mais precisam, a família precisa, eles fazem de conta que não está acontecendo nada. É triste, né? Agora eu quero que você escreva aí. Escreva aí. Você ouviu o relato do irmão José Augusto? Escreva aí o que é que você acha sobre isso, viu? E a gente já fez vários vídeos aqui, trouxe vários vídeos aqui de pastores, de irmãos aí, que partiram e a família ficaram aí, abandonadas. Entendeu como é que é as coisas? Né, meu irmão? Mas um dia, cada um vai colher aquilo que plantou, né? Deus não dorme, né? Fiquem todos na santa paz de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Esse louvor eu escrevi em um momento muito difícil da minha vida, onde eu me encontrava dentro de um quarto e eu pensava que a minha história tinha chegado ao fim. Foi aí que eu tive uma grande experiência com Deus.
falou comigo. E ele disse: filho, ainda não é o fim, ainda não acabou. E eu vou escrever uma nova história para você. Então eu peguei um caderno e comecei a escrever esse louvor. E eu creio que Deus vai falar com você neste momento, através desse louvor. Esse teu sofrimento está chegando ao fim. Deus não esqueceu de ti. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquieta o teu coração e deixa Deus agir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede Cristo de operar. O impossível Deus fará. Tua vitória vai chegar, porque Ele é teu amigo em toda situação. Quando te dão as costas, Jesus te estende a mão. Ele nunca vai te abandonar, nem te negar o perdão. Ele vai reverter essa situação. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede Cristo de operar. O impossível Deus fará. Abra o seu coração e deixe Cristo entrar pra sua vida mudar. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede Cristo de operar. O impossível Deus fará. Abre o seu coração e deixe Cristo entrar pra sua vida mudar.